Se você joga squash, eu posso afirmar quase com 100% de certeza que você já se fez essa pergunta. Porque o squash não é olímpico ainda. Bom, quando me fizeram essa pergunta, eu fiquei pensando muito, pesquisei na internet. E esse vídeo que eu tô fazendo hoje, eu espero que ele seja colaborativo, que você também, que esteja aqui assistindo, dê sua opinião, por que você acha que o squash não é olímpico. E eu vou dar alguns pontos de vista pra gente pensar mais ainda sobre esse assunto. Bom, primeiro de tudo, mais importante, a gente tem que entender quais são os pré-requisitos que o Comitê Olímpico determina para que um esporte se considere olímpico. Então, eu vou ler aqui para vocês. O principal de todos, o esporte tem que ter uma federação internacional. O squash tem uma federação internacional. Ele precisa ser jogado pelo mundo todo, em torno de 75 países tem que jogar esse esporte. Tem que ter equidade de gênero, ou seja, tanto homens quanto mulheres podem praticar esse esporte. Paixão dos praticantes e dos fãs, então isso é medido como audiência de jogos, a representatividade em mídias sociais e eventos. Outro fator que foi muito decisivo para a Olimpíada de Tóquio foi o apelo da geração milênio. Então, só para vocês terem uma ideia, na Olimpíada de Tóquio entrou skate e surf, que são dois esportes que são muito praticados e assistidos por essa geração. Então, esse foi um outro requisito que eles usaram para a inclusão desse esporte. Bom, então pegando aqui o squash e os pré-requisitos, eu acho que o único que fica um pouco aquém do que deveria é em questão de audiência. Pelo menos aqui no Brasil a gente não tem nenhuma TV que passe squash, a gente só consegue assistir pelo YouTube, pela internet. E os próprios praticantes eu vejo que preferem às vezes assistir até outros esportes do que o próprio squash. Assim, antes de fazer esse vídeo eu pensei sobre muitos pontos, por exemplo, é um esporte que é difícil de ser praticado, não é tão barato. Mas se você for pegar na Olimpíada, tem esporte que é muito mais caro, esportes que envolvem tiro, cavalo, que são muito mais caros e não são tão divulgados assim, então acho que esse não é um ponto que deve ser considerado. Ele foi considerado um dos esportes mais saudáveis do mundo pela Forbes há um tempo atrás. E eu fico às vezes me questionando que eu acho que tudo às vezes é uma questão política. Então, não sei se o esporte ainda não virou um queridinho de alguém dentro do Comitê Olímpico, mas eu não sei dizer qual que é a resposta, porque o squash ainda não é olímpico. Mas, um ponto que eu quero deixar pra gente pensar. Por que a gente tem que querer tanto estar na Olimpíada? Eu digo, não para atletas de ponta, porque se você for o primeiro, segundo, terceiro do Brasil, você deve estar querendo muito para poder participar das Olimpíadas. Mas para você e para mim, que é um atleta comum, que não tem essa chance de ir para a Olimpíada, o que isso vai mudar definitivamente para você? Eu vou pegar aqui exemplo de esportes que não podem estar nas Olimpíadas, que são esportes de motor. Então, automobilismo, Fórmula 1, motovelocidade, esses esportes não podem ser olímpicos. E nem por isso eles deixam de ter uma relevância mundial. Se você falar Fórmula 1, todo mundo sabe o que é Fórmula 1. Se você falar o que é MotoGP, todo mundo sabe o que é MotoGP. E eles não podem ser olímpicos. Então, acho que um ponto talvez que a gente deva levar em consideração é que a gente não tem que ficar batendo na tecla do porquê não somos olímpicos. E sim, tentar fazer com que o nosso esporte cresça num ponto que o Comitê Olímpico fale, por favor, vamos para as Olimpíadas. Acho que é dever meu, seu e de toda a comunidade do squash querer fazer com que o esporte seja cada vez mais consolidado e que ele cresça a esse ponto. Então, acho que é isso, não tem muito o que dizer, não existe uma resposta certa para esse tema. Eu já pensei muito sobre isso. A gente fica torcendo para as próximas, mas acho que a gente não tem que ficar só com isso na cabeça. A gente tem que fazer o nosso papel e tentar fazer o melhor e espalhar para a maior quantidade de pessoas possível. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, é muito importante aqui para o canal para fazer com que ele cresça e para que cheguem mais pessoas, justamente para o nosso esporte se consolidar cada vez mais. Compartilha com seus amigos, eu espero trazer cada vez mais assunto relacionado a squash aqui nesse canal e até a próxima!